O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos provocados nessa liturgia por esta história do livro dos Reis, de Saul, que parte em perseguição a Davi, tomado de ódio, vítima de si e dos próprios sentimentos, naquele lugar onde o poder acaba sendo um entorpecente, atraindo o pior e corrompendo os melhores. Saul desce, diz o texto, à busca de Davi. E aqui poderíamos introduzir uma frase da sabedoria oriental, Confúcio, onde se diz que quando nós partimos numa jornada na direção da vingança, a primeira providência que temos que tomar é abrir duas covas. É muito plástica essa expressão de Confúcio e faz cada um de nós a comparecer diante do avesso da própria ira, porque o convite da liturgia de hoje é o de nós amarmos e perdoarmos até os nossos inimigos, na consciência, seja pelo que nos esclarece o Mestre nas Sagradas Letras, ou Confúcio em sua sabedoria, que o perdão não é alguma coisa que nós estamos dando aos outros, mas é alguma coisa que nós estamos dando a nós mesmos, para que nenhum de nós seja envenenado pelas faltas dos outros, não dê dentro de si um lugar de honra a quem lhe ofendeu e tenha um compromisso com aquilo que diz respeito ao outro e não a nós. Saul é rei, um título que abre portas ao nosso imaginário, porque todos nós temos a ilusão do poder. Um rei, no entanto, que não é triunfante, nem livre, nem forte. Não é triunfante porque é vítima de si mesmo, como dizia, vítima dos próprios sentimentos,
Não é livre porque é escravo dos próprios afetos, odeia Davi. E não é forte, é vulnerável, suscetível. O texto diz no versículo 12 que quando Davi e Absai encontram Saul, todos dormem. É bonito pensar no sono. Aqui lembremos-nos de Raul Seixas, quando ele diz: estou acordado, todos dormem, só o amor conhece o que é verdade. Portanto, quando nós odiamos, nós estamos na mentira, nas trevas, sonolentos, por que não dizer sonâmbulos. Todos dormem, perdidos num ilusório conceito de si, abandonados ao seu duro coração. Lá onde o nosso coração cultiva ira e ressentimento, estamos dormindo, estamos sonolentos, estamos nas trevas do nosso próprio coração, de nossas falsas certezas. Até Absai incita Davi a destruir Saul, e ele diz: livre-me o Senhor de estender a mão contra o seu ungido. Poderíamos dizer e nos perguntar de onde é que vem essa serenidade de Davi? Num amor, como Cristo conclama, que é para além da justiça, que é dar ao outro aquilo que lhe pertence. O amor de Davi está naquela perspectiva de Dostoiévski, quando define o amor com a capacidade de ver o outro como Deus o imagina. Então, o amor que somos chamados a dar até aos nossos inimigos não é um afeto, não é um investimento, não é inclusive um compromisso com o outro, porque pode não merecer, mas é dar-lhe a possibilidade de nos apresentar uma melhor versão de si mesmos, dar-lhe a possibilidade de não estar preso e refém das próprias faltas e ser capaz de vê-lo como Deus o imagina. Porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, amados por Ele, apesar de nós mesmos. Portanto, temos que amar uns aos outros com o mesmo amor com que o Senhor nos alcança. A serenidade no coração de Davi vem do que está apresentado no versículo 23. Ele responde a Absai, responde a Saul, que o Senhor Deus irá pagar a Saul de acordo com a sua justiça e a sua fidelidade. A serenidade de Davi vem da confiança na justiça e na fidelidade de Deus. Justiça e fidelidade são dois conceitos muito interessantes na perspectiva hebraica, porque justiça no hebraico é tzedakah. Não é como a nossa justiça romano-germânica, que tem a ver com códigos, com leis. A nossa justiça tem um pouco a ver com a coerção a partir do medo da punição, ou com o estabelecimento das leis. Justiça, na perspectiva hebraica, é uma categoria relacional. Portanto, tem a ver não tanto com uma ordem, com uma lei externa, mas com algo interno, com uma relação que se estabelece. Portanto, tem a ver com restituição. A justiça grega romana é retribuição. Se fazemos alguma coisa, temos que sofrer a punição para isso. Na perspectiva hebraica, a justiça dá um passo além, não é? Ela tem a ver com a restituição. Uma imagem plástica para dar a entender o que significa essa justiça, que está para além da nossa compreensão estreita e limitada. Quando Jesus diz assim: se alguém bate na sua face, você vira a outra. Que coisa esquisita essa, não é? É porque, na perspectiva hebraica, a gente tem que bater com a mão direita na face. E, ao virar o rosto, o outro seria forçado a bater, porque se bate sempre com a mão direita, com a palma da mão. E assim é o jeito que se bate nos escravos. Então, no momento em que eu viro a face, eu dou a outra a possibilidade de perceber que nós não estamos num nível diferente e que eu não sou alguém menor do que ele, entende? Então, nesse gesto, não é apenas uma aceitação, mas é, na serenidade, na paciência, dar ao outro a possibilidade de ser devolvido a si mesmo. Porque se alguém nos ofende, a gente grita na mesma altura, responde na mesma moeda, ficam dois idiotas dizendo dos seus próprios ressentimentos. Não há encontro, não há restituição. Por isso, ao ser justo, Davi é um homem capaz de não ser vítima dos sentimentos de Saul, mas devolver-lhe a si mesmo, para que ele possa comparecer diante da própria ira. É o que acontece. Quando Davi tem consciência, Saul tem consciência de que Davi poderia ter matado e não o faz, ele percebe que está diante de alguém que não é seu inimigo, mas é leal, fiel
e generoso, e é devolvido a si, mostra o texto. Ao mesmo tempo também, fidelidade, né? Ou verdade no hebraico, que não é como a nossa perspectiva greco-romana. Verdade é verdadeiro e falso, o objetivo tem que ser assim ou não pode ser assim, mas é confiança, é convicção. Porque certeza a gente tem e pode não ter. Nós achamos que é a melhor pessoa do mundo, até trazer para a nossa casa e descobrir que veio com defeito. Então, certeza a gente tem e depois não tem mais. Agora, a convicção não é uma questão interna, uma fidelidade assim, né? Nós não vamos enfiar a mão na cara do outro, não é por conta do outro, é por conta de uma fidelidade a nós mesmos, né? Porque pessoas sábias sabem que a gente não tem que tocar tambor para maluco dançar. Então, perceba, justiça como uma categoria relacional e dar ao outro a possibilidade de ser devolvido a si, porque quem está com raiva está fora de si. E uma verdade que não é verdadeiro e falso, mas é uma convicção e um repouso nas próprias verdades, ainda que o outro não seja capaz disso. Davi é justo, um homem segundo o coração de Deus e um homem que confia a Deus as suas causas. Um homem que não vive segundo as suas próprias medidas, mas segundo as medidas de Deus. E falando em medidas, o Evangelho, no versículo 38, nos alerta que uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no nosso colo. Com a mesma medida com que nós medimos os outros, nós também seremos medidos. O que seria de nós se fosse aplicada a nós a mesma régua que a gente coloca na vida da vizinha? O que seria de nós se nós fôssemos medidos com aqueles mesmos centímetros com que julgamos aqueles que falham? O que seria de nós se fosse aplicada sobre a vida das pessoas de quem nós falamos mal a mesma quantia? Seria preciso sacudir muita coisa na nossa vida desajustada para caber. É o que Jesus está querendo dizer, né? Com a mesma medida, com o mesmo cálculo que nós aplicamos aos outros, nós também seremos medidos e calculados. Não seja a nossa medida, mas a medida de que fala o Salmo. A medida do Senhor, que é indulgente, é favorável, paciente, bondoso, não nos trata como exigiriam as nossas faltas e não nos pune em proporção às nossas culpas. Uma boa maneira de perdoar quem nos ofendeu é tomar a consciência do esforço que a gente tem, sobretudo segunda-feira de manhã, para ser gentil. Não é difícil a gente ser gentil, com aquela vontade de perder o réu primário com o marido, de sufocar os filhos. Então, assim como é difícil para nós sermos bons, também deve ser difícil para a vida de alguém. E é isso que nos torna mais generosos e nos ajuda a perdoar. Porque na consciência dos nossos próprios limites e de nossas faltas, nós aprendemos a ser misericordiosos. É bonito quando o Salmo diz, né? O Senhor não nos trata como exigiriam nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto o céu por sobre a terra se elevam, assim o Senhor Deus ama aqueles que o temem. Quanto se afasta o nascente do poente, que nunca se encontram, né? Assim o Senhor lança para longe de nós as nossas culpas. Lembremos-nos aqui nesse momento, nessa compreensão de que a justiça de Deus é diferente da nossa, o que lembrava o Papa Bento XVI, quando dizia que a justiça é dar a cada um aquilo que lhe é seu, e o amor é dar ao outro aquilo que é meu. A isso somos chamados, não dar aquilo que o outro merece, porque o outro merece pouco e a gente também merece muito pouca coisa. Nós somos um calo no sapato quando a gente quer, mas no amor nós excedemos a medida, alargamos, dando ao outro não aquilo que ele merecia, mas dando aquilo que é nosso, né? Cada um dado o que há de melhor dentro de si, ou de pior, se a medida for estreita. Meus irmãos e minhas irmãs, termino dizendo, a sabedoria hebraica nos lembra que Deus perdoa porque Ele não sabe contar. Uma imagem plástica é bonita, né? Nossa medida é estreita, são esses centímetros aqui. Agora eu vou contar isso aqui, porque na próxima, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus vizinhos vão ver. A sabedoria hebraica diz que Deus não sabe contar. Assim, então, que cada um de nós, para a nossa própria proteção, sejamos menos calculistas, menos retributivos, mais desproporcionais, porque o amor de Deus é exagerado para conosco. E assim, abandonemos os nossos cálculos, transbordemos a medida, não sejamos apenas retributivos segundo a nossa própria falsa certeza, mas transbordemos a medida, sendo desproporcionais,
porque Deus nos ama de uma maneira exagerada, e ai de nós se não fosse assim, não é verdade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do